primeiro vamos fazer vamos recapitular algumas coisas. Jesus Cristo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. É interessante que quando você ama, você deseja estar próximo do que você ama. Existe um amor que Platão inventou que chama amor platônico, que é um amor à distância. Às vezes amando até um ser que não existe. É um amor platônico. E o amor de Cristo foi um amor absoluto por nós. E o caminho que ele passou, nós devemos passar. Amém? Amém. O caminho que ele trilhou é o caminho que nós devemos andar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Desses personagens bíblicos, o filho da viúva, por quem Elias orou, os homens que caíram na sepultura de Eliseu, já morto, e aquele garoto que ia dentro de um esquife, Jesus passou e tocou nesse esquife, e Talita, que Jesus também tocou nela, e Lázaro e Eutico. O que tem de comum nesses personagens? Todos ressuscitaram. Tá? Pessoas que provaram, tinham morrido, mas ressuscitaram. E provavelmente morreram de novo, porque não se tem notícia de que eles não estão vivos até hoje. Né? Mas todos eles morreram e ressuscitaram e depois voltaram a morrer. Então existe uma ressurreição. Se essa ressurreição for para a terra, para o motivo terreno, ela vai ter fim. O propósito da ressurreição em Cristo não é a terra, mas é o céu. Certo? Porque onde eu estiver, o meu discípulo estará comigo. Jesus disse isso. Certo? Então abra lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, essas regiões celestiais ou lugares celestiais, epourâneos, em grego. E céu é Urano, ou Urano. E esses lugares celestiais é o lugar onde nós devemos estar espiritualmente. Quem ressuscitou deve ascender com Cristo para os lugares celestiais. Se ele permanecer na terra, no nível terreno, ele vai morrer de novo. Vai acabar morrendo. Ele precisa, depois da ressurreição, subir no céu. Para o que nós chamamos da vida
plena e espiritual. Por isso que está escrito aí: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-o de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo os olhos iluminados, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança e a sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. Preste atenção, e este ponto é importantíssimo. Se nós estamos olhando para Jesus, é certo que esse lugar também é nosso. Se ele se assentou à destra do Pai, também devemos nós estar assentados à destra do Pai. E muitas coisas espiritualmente ocorrem se eu realmente estou sentado nos lugares celestiais. Há coisas que não ocorrem quando eu não estou assentado nos lugares celestiais. E é interessante que a vida espiritual, a vida de quem é espiritual, é nos lugares celestiais. Nós temos que entender isso. Porque muitas vezes nós achamos que a vida de Cristo é para o plano terreno. Não é. Porque senão ele realmente nos daria as nações por herança. Nós sairíamos aí para conquistar nações. Se era o plano terreno, ele estaria preocupado com o nosso homem exterior. Mas ele não está preocupado com o nosso homem exterior. A cada dia o homem exterior está se corrompendo cada vez mais. E o interior, que está nos lugares celestiais, se renova a cada dia. Certo? Ora, se Deus não está tomando nenhuma providência para que alguma ruguinha apareça no seu rosto, vocês que são jovenzinhos e ainda não tem ruga no rosto, quando chegarem na minha idade, vão ter ruga e Deus não vai tomar nenhuma providência para que você não tenha ruga. Hoje a maioria de vocês tem um porte atlético. São donos de um físico privilegiado. Mas Deus não vai fazer nenhum esforço para que o tamanho do seu bíceps continue desse tamanho. Nem a beleza dos teus olhos continue do mesmo jeito que você tem agora. Essa providência Deus não toma com relação ao homem. É interessante que nós devemos ter isso bem na nossa mente, porque nós temos um plano espiritual para vivermos. Não que devemos, Jesus não orou para sermos tirados do mundo, mas Jesus deu-nos poder para estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais. E nós podemos viver, irmão querido, você pode ter a opção de ficar sentado nessa cadeirinha de madeira que você vai, ou nessa cadeira de plástico, ou nesse sofá. Você pode ficar nesse lugar. Mas espiritualmente você pode estar em Cristo nas regiões celestiais. Porque Jesus, é interessante, Jesus poderia muito bem, depois da ressurreição, ficar no plano do mundo. Ele poderia ter ficado ali.
E ninguém poderia impedir o seu poder. Se alguém que poderia, se antes dele morrer e ressuscitar, ele já poderia conquistar as nações, pela sua habilidade, pela sua inteligência, por tudo que ele era, ele já poderia, imagine ressuscitar. Mas como ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, ele parte para o reino para preparar-nos lugar. Que lugar? Ao lado dele. Este lugar está reservado para nós. Então, é interessante que quando nós lemos esta palavra, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, significa que aquele que está assentado com Cristo nos lugares celestiais também sujeitou principados e potestades. Amém? Amém. Você não pode viver nesse ostracismo, ou debaixo, ou em sujeição aos demônios, nem principados e potestades. Nunca mais. A não ser que você resolva permanecer no plano terreno. Se você desejar continuar e amar o plano terreno, você vai ter que lutar com unhas e dentes pelo plano terreno. E por incrível que pareça, às vezes no plano terreno, Deus, para levantar a moral de alguém, né, ele faz algo para a pessoa dizer, poxa, esse Deus me ama. Né? Digamos que hoje você... Qual é a sua necessidade? Pensa aí, hoje eu estou com tal necessidade no coração. Se Deus responder isso, significa que Ele me ama. Esse questionamento sobre o amor de Cristo, para nós é um absurdo. Né? Porque quem deu a sua própria vida por nós e se arrebentou, se estourou todo, ele não tinha pecado, se fez pecado por nós, é impossível que ele vai ter alguma rusga contra você. Não precisa provar nada. O que ele fez é suficiente para você nunca dizer Jesus não me ama. Né? Acho que ele só ama aquele que me ama. Não tem isso. Isso é bobagem. Mas o plano que Jesus quer te levar, meu querido, é de onde a igreja reina. De onde a igreja estabelece suas metas. É assentada com Cristo nos lugares celestiais, não no plano dos anjos, porque o plano dos anjos é de todos os anjos. Nós estamos acima, assentados nos lugares celestiais. Eu não preciso me submeter ao plano dos anjos. Eu não preciso ouvir a anjos. O negócio é estar no plano celestial, ouvindo a Cristo. Você está entendendo? Porque olha o que diz aqui. Acima de todo principado. Irmão, imagine. Em Cristo. Imagine, fecha os teus olhos. Você sentado à destra de Deus. À destra de Cristo. Nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade. Eles estão debaixo dos teus pés. Isso aqui está pregado por Paulo lá em Romanos capítulo 16. Eles estão por baixo dos nossos pés. Os anjos têm que trabalhar a nosso favor. Ai deles se eles não trabalharem. Existe uma chancezinha para eles se eles trabalharem por nós. Nós temos que entender isso. O plano de Cristo é um plano altíssimo. Altíssimo. Está acima de tudo que você pode imaginar. Continue lendo. Sujeitou todas essas coisas a seus pés. E sobre todas essas coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa visão da posição de Cristo, dele como cabeça e o seu corpo assentado nos lugares celestiais, é muito melhor do que você entender que você está à destra de Cristo. Na verdade, você está em Cristo. Assentado nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Você pode entender que isso que eu estou te falando, o teu espírito, está sendo fortalecido pelo Espírito de Deus? Você sente que ele está sendo fortalecido? Porque eu não preciso... Olha, o Barcelona é o melhor time do mundo, não é verdade? Mas se ele quiser vir jogar contra um time aqui, o Várzea de Biúna, ele pode vir jogar aqui no Várzea de Biúna. O campo lá é tudo caraquequento, de terrão. Ele pode vir jogar. E é capaz até de perder, porque os caras não jogam em cima de terra faz anos. É só grama da mais alta qualidade que tem em campo. Na hora que a bola quicar no chão, ela vai tomar outra direção. Quem tem domínio para jogar são os caras que jogam na várzea. Capaz do Barcelona levar 10-0 se vier jogar com o Várzea. Você entende? E é capaz de nós também, se descermos ao plano dos demônios, ao plano dos anjos, que nós vamos ouvir um monte de história deles, e nós vamos nos enredar e nós vamos perder a batalha nesse campo. Nós não somos obrigados a ouvir nem os unidos, nem os sons, nem os cochichos deles, porque nós podemos ficar no nosso plano com Cristo Jesus. Essa é a tua segurança. Então, Efésios 2:4, que é o outro capítulo que diz assim, que é justamente depois que a gente mostra que nós éramos guiados por demônios e estávamos debaixo da força de Satanás e isso e aquilo e tal e tal. Depois que a história foi contada, que é terrível, chega nesse versículo 4 que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando ainda mortos. Presta atenção. Esse estado de estar mortos. Por que Cristo morreu? Porque ele veio se identificar conosco na nossa morte. E quando nós seguimos a Cristo, nós nos identificamos na morte dele. Então, quando nós estávamos mortos, ele veio e nos tocou. Quando ele nos tocou, ele nos vivificou. Ele pôs um princípio de ressurreição dentro de nós. Para que depois nós pudéssemos, juntamente com Cristo, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Aí, por causa desse princípio de vida, veja só, um pecador, um que está morto nos pecados, ele recebe do Espírito a informação de que ele é pecador. Ele é convencido. Tem gente que passa dias e dias, não, eu sou bom, eu nunca fiz nada, eu nunca roubei ninguém, eu nunca xinguei minha mãe, eu nunca fiz isso, não puxei o rabo do gato, eu sou bonzinho. Eu nasci bonzinho. Mas o dia que ele é convencido pelo Espírito Santo, ele diz, meu Deus, que desgraçado. Cada pecado que eu fiz, meu Deus, que vergonha. Ele me amou desse jeito. Aí o princípio da vida é entre você. Porque você deu ouvidos ao Espírito. E logo você vai ter que ser sepultado pelo batismo com Cristo e ressuscitar com Cristo. Identificado para uma vida ressurreta. Mas quando alguém está morto, até deitado. Quando alguém está ressuscitado, está na posição em que um foguete é colocado para ser mandado para o espaço. Reto. Daqui a pouco começa a contagem regressiva.
assentados, ressuscitados juntamente com ele, e nos fez assentar. Você começa a subir. Para sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, você pode ficar no plano de Lázaro, com a morte, mas você pode ficar no plano e na posição da contagem regressiva para subir para os lugares celestiais, estar sentado com Cristo Jesus. Essa posição nos dá condições de ver muitas coisas que nós não enxergamos. Por que o exército de Israel estava com um problema com Golias? Porque a visão deles era aquela visão lá do chão. Quando você vê um cara de 3 metros na sua frente, e você está no plano de baixo, é ruim. Ainda mais se ele está xingando a tua mão, xingando todo mundo que está à sua volta, blasfemando com você, ele não ajuda o Senhor da partida. Não vai ter um sentimento assim, né? Bom. Vai bater uma paura, uma vontade de correr, não voltar mais. Lógico. E, na verdade, quando nós nos colocamos nesse plano de Israel, que é o plano terreno, que é o plano de Lázaro, todos os gigantes são grandes. Todos os demônios são grandes. Mas quando você está sentado em lugares celestiais, com Cristo Jesus, você está vendo assim. Entendeu? Você está olhando algo que está lá embaixo, o plano de baixo. Isso que está lá embaixo está debaixo dos teus pés. Por isso, meus irmãos, quando eu me submeto à vida na carne, aos desejos da carne, eu me ponho com o exército de Israel e tenho que ficar tremendo do lado deles. Né? Por quê? Porque o plano daqui de baixo nos faz ter uma vida de paura contra os demônios. Não. Jesus nunca... Você viu Jesus ter algum medo do demônio? Nunca teve. Agora eu pergunto, aonde você está? Se você está em Cristo, por que eu temo a Satanás? Se eu estou... Cristo venceu de goleada, bateu e expôs publicamente toda essa mujarada, pôs por terra, se declarou que tem todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra, e eu vou lá para baixo da terra para ficar olhando os pés dos demônios, falando, eu estou debaixo dessa terra, meu Deus do céu! E Jesus está falando, não, o teu lugar é aqui comigo, filho. Vem cá, vem aqui, se assenta nesse lugar. Em mim, permanece em mim, que eu vou permanecer em você. Irmãos, nós não podemos pregar o evangelho demonizado. O evangelho que nós estamos debaixo e qualquer coisa é demônio para proximidade. Isso não é possível. Isso não faz parte do que eu acabei de ler aqui, da visão da palavra de Deus. Vamos enfrentar demônio, mas irmão, é daqui para baixo. Entendeu? Se eu tiver que pegar um demônio, eu vou acertar a cabeça dele, porque não tem outro lugar para acertar. Por isso que a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Você entende? Eu tenho que pisar, porque não é... Eu não vou acertar nem o dedinho do pé, nem o calcanhar, nem o joelho dele. É a cabeça. Porque eu estou na parte superior. E quem está na parte superior sempre vence quem está embaixo. Todo princípio de guerra é esse. Quem está em cima tem a possibilidade da vitória quase sempre, é muito alta. Eu estava contando aqui para os irmãos, quando eu passei em Massada, perto de Jerusalém, tem um lugar chamado Massada. E é um grande monte. E lá naquele monte ele pôs uma fortificação. Um grande general
pôs uma fortificação tremenda. E ele começou a... Todo o exército romano que passava lá morria. E lá de cima ele acabava, vinho, acabava. E era um vareio. Aí eles põem, irmão, para chegar lá nós temos que chegar no nível deles. É simples demais, fácil. Me pondo rampinha para chegar perto de você. Tá entendendo? É rampinha. Aí eles começaram a fazer a rampinha, eles com catapulta destruíam. Destruíam aquela rampa. Vamos trabalhar mais rápido, vamos trabalhar de noite para eles não verem. Chegar de manhã. Eles falaram, bom, vamos fazer um negócio. O povo de Israel é muito unido. Pegaram os escravos israelenses e começaram a construir a rampa para amassar. Aí não houve mais nenhum time. O general começou a ver aquela rampa vir na direção dele. Irmãos, quando Satanás coloca alguém seu amado nessa rampa, às vezes você tem medo de atacar Satanás. Sabe qual foi o fim desse general? Ele e todo o seu exército tomou veneno e morreu. Só deixaram um velho e uma criança. Uma menina. Porque para eles era mais honroso morrer do que ser escravo de Roma. Todo judeuzinho treina as ações militares deles em Massada. E lá eles recebem o diploma deles de soldados do exército israelense. Lá. São condecorados. Isso aconteceu lá um pouquinho antes, ali na época de Jesus aconteceu essa situação. Aquele tempo. E até hoje Israel venera a Massada. É um sinal do orgulho nacional, onde milhares de pessoas morreram. Num plano. E às vezes o diabo sutilmente está colocando uma rampa para destruir você. Ele não pode subir de outra maneira. Tem que construir a rampinha dele através das coisas que nós às vezes depositamos aos pés dele. Coisas que são as nossas fraquezas, as nossas capacidades. Elas vão formando essa rampa para ele chegar em você. Mas nós que estamos assentados nos lugares celestiais, olha o que diz Colossenses capítulo 3. Versículo 1. Porque já ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles chegam lá nessa rampa. Nós vamos ter que lutar com eles lá. Alguns vão chegar lá. Presta atenção nisso. Para lutar com você. Mas quando você está no trono com Cristo, eles não podem te vencer. Se você estiver em Cristo, eles não podem te vencer. Presta atenção nisso. Aí ele diz aqui, presta atenção. Voltando para Efésios capítulo 2, versículo 4, que diz assim: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é obra da graça de Deus. Quem somos nós para sentar em qualquer trono? Você acha que, por exemplo, se você desejar ir até Brasília e sentar na cadeira que a Dilma senta, se você sentar lá, o que vai acontecer com você?
Vai ser difícil chegar lá. Mas assentar-se com Cristo nos lugares celestiais é o teu privilégio. Amém? Amém. Porque não existe um trono mais sublime do que esse. Né? Não existe. Em lugar nenhum. Hebreus capítulo 4, falando sobre o trono, versículo 16, diz assim. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Meus irmãos, quando você está nesse plano da vida, às vezes a gente desconfia porque a gente não está ajudando. Chegue com confiança ao trono da graça. Com confiança. Às vezes a gente corre para muitos lados, para muitas situações, mas Deus quer que você chegue no trono da graça. Hoje eu digo você chegar lá e nunca mais sair de lá. Amém. Amém. Glória a Jesus. Hebreus 12, 2. Exatamente. Filho do Espírito. Meus irmãos, se há algo que você não deve nunca deixar de olhar para Jesus. Veja só, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus queridos, olhem para Jesus. Esse olhar para Jesus, irmãos, não olhar que prescruta quem é esse Jesus Cristo. Quem é ele? Quais foram as suas atitudes? Quais são as suas atitudes? Como é que ele ama? Como é que ele perdoa? Olhando para ele, tudo. Como ele se comportaria? Como ele trataria cada pessoa? Entendeu? Como Jesus trataria cada um de vocês? Certamente diferente do que eu trataria cada um de vocês. E certamente diferente de você que eu trataria cada um dos que estão aqui. Mas não interessa como eu e nem como você tratará. Interessa que nós estamos olhando para Jesus. Para saber como fazer isso. Amanhã você vai ter que tomar atitudes. E você tem que continuar olhando para Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você já passou por uma situação do tipo de que alguém não te perdoa. A sensação mais difícil é ver que aquela pessoa não consegue perdoar e você sempre que chega perto dela, ela continua sem a falta de perdão. E isso é uma das coisas que mais magoa e tristece uma pessoa. Ele não conseguir ser perdoado. Ou nem sentir a chance de ser perdoado. Sabe quando a pessoa arriscou o seu nome da lista dela? Por isso que Jesus disse, assim como eu vos perdoei, perdoai.
Você vai para esse plano, o trono da graça, e você olha para Jesus, o perdão está no plano altíssimo. Por isso que perdoar é divino. E realmente, é só lá naquele trono, sentado com Cristo, que o perdão flui verdadeiramente. Estava escrito uma frase dizendo assim: perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar a vitória que Cristo deu naquela situação. Interessante, né? É bem diferente. Mas eu acho que eu não consegui perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Né? Mas se você estiver sentado com Cristo, Jesus, você perdoa. E você vai lembrar, não do que foi feito, mas de como Cristo te deu a vitória para você passar por aquela situação tão difícil. Você foi ofendido, você foi humilhado, você foi passado para trás. Você viu o Senhor. E quando você lembra daquela situação, você lembra como Jesus venceu. Você mesmo. Naquela situação. Então, assentado nos lugares celestiais, onde Jesus quer que você esteja. Existe um plano superior, um plano altíssimo. Os homens podem te dar planos de comportamento, mas Jesus te faz sentar nos lugares celestiais e fala: eu vou viver em você. Deixa eu viver em você. Aí esse plano traz a resposta para todas as nossas expectativas do dia a dia. Tudo que tivermos que resolver é no plano do trono da graça. Em Cristo Jesus. Assentado nos lugares celestiais. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento. E repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero. Realmente. Que esse milagre aconteça na minha vida. Que esse milagre aconteça na minha vida. Eu quero estar assentado. Com Cristo Jesus. À destra do Deus Pai. Jesus. Eu quero viver. A excelência. A soberania. A autoridade. Que há no Senhor. Por isso, Jesus. Eu não quero mais viver. Mas eu quero que o Senhor viva. Em mim. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus. Que eu não esqueça. Que estou nos lugares celestiais. Assentado. Com Cristo. E agora, em nome de Jesus, eu expulso todos os demônios, todos os espíritos das trevas, todo espírito de mentira contra a minha vida, e declaro a vitória de Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora vamos tocar o louvor.